A paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam todos bem-vindos a este canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e a todos os nossos amados irmãos e amigos que se inscreveram neste canal, que têm nos apoiado nesse trabalho tão importante que é a divulgação da poderosa palavra de Deus, que tem alcançado muitas vidas, não somente no Brasil, mas aqui no Japão e na África, em vários lugares. Todos que estão nos apoiando nesse trabalho tem sido uma bênção. É de grande relevância o apoio de todos vocês. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês. Amém? E eu quero fazer um convite então a você que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal. É de graça. Basta somente você clicar ali onde está escrito inscrever-se e compartilhe com seus amigos, familiares. Não se esqueçam de dar o like quando assistirem os vídeos, que é muito importante para nós, porque fortalece o canal e assim o YouTube também indica os vídeos para mais pessoas e assim nós vamos levando a palavra de Deus para muitas vidas que necessitam de ouvir a poderosa palavra de Deus, né? Estamos vivendo um tempo difícil, o último tempo que estamos vivendo, estamos muito próximos do fim do tempo e Jesus está prestes a voltar para buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos, aqueles que foram fiéis a Ele aqui na terra, que permaneceram firmes na presença do Senhor, servindo a Ele de coração. O Senhor vem buscar. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, nós temos que divulgar a poderosa palavra de Deus para muitas vidas que necessitam de ter conhecimento da palavra de Deus e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Então, eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus aqui, que o Senhor colocou no meu coração nesse dia, para trazer ao conhecimento de todos, uma palavra que o Senhor falou profundamente no meu coração, e se fosse colocar aqui de primeira mão, o tema dessa mensagem seria a escolha errada, né? Sobre a escolha que nós fazemos ou optamos em fazer em nossas vidas. Então nós vamos ver aqui o resultado da escolha errada, aquilo que nós escolhemos fora da direção de Deus, né? Que não é da vontade de Deus. Nós vamos ver aqui as consequências de tudo isso quando nós fazemos fora da direção de Deus. Amém? Então eu quero tomar como passagem, como referência, esta passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até ao versículo 10, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Glórias a Deus. Meus amados, Deus criou todas as coisas, criou o mundo, e a terra, e tudo que há. E Deus, então, criou o homem, e o colocou num lugar de bênção, num lugar onde seria o paraíso, para que o homem habitasse, para que o homem tivesse tudo que precisasse, sem precisar se esforçar, sem precisar derramar o seu suor para conquistar as coisas. Deus era o provedor de tudo. Deus ofereceu tudo para o homem, para que o homem tivesse uma vida tranquila, uma vida na presença do Senhor. Porque Deus estava com o homem, Adão e Eva, os primeiros homens a qual Deus criou, estava com eles todos os dias, ali no jardim do Éden, onde era o paraíso, onde era a habitação do homem. Então Deus estava ali presente com eles, conversava com eles, dava a eles toda a segurança, todo o conforto, a certeza da bonança, a certeza da prosperidade, a certeza da provisão de tudo. O homem não precisava se preocupar com nada. O homem tinha toda a segurança de Deus, os cuidados de Deus, pessoalmente ali com eles. Mas o que nós vemos aqui, nessa passagem, é que o homem, pela sua ignorância, pela sua ganância, pelo seu egoísmo, pelo seu pensamento errôneo, quando o homem acha-se autossuficiente, independente de Deus, achando que não depende de Deus, que não precisa de Deus, que é capacitado para tomar as suas decisões, que pode tomar as suas decisões sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, sem ter a certeza que Deus está consentindo, que Deus, que é da vontade de Deus. E nós sabemos que quando nós praticamos uma atitude como essa, o resultado será lamentável, negativo. Nós sabemos que não vai dar certo. Mas o homem, quando não busca a direção de Deus, quando não está na presença de Deus, quando acha-se autossuficiente, sabedor de tudo, e toma as suas decisões, com certeza toma decisões erradas, decisões que não vêm de Deus, que não provém de Deus. E o resultado qual é? Não pode dar resultado bom, não pode ter sucesso, não pode ter vitória, não pode
conquistar aquilo que almeja, aquilo que havia planejado. Então nós vemos aqui que quando Deus colocou o homem ali no Jardim do Éden, Deus mostrou a eles, ofereceu a eles tudo aquilo que havia ali no jardim, mas disse para eles: vocês podem comer de tudo que existe aqui no jardim, porém, desta árvore não podereis comer. Do fruto desta árvore não podereis comer, porque se comerdes, certamente morrereis. Esta foi a ordem de Deus. Ora, Deus falou pessoalmente a eles. Deus estava ali presente no meio deles. Deus mostrou-lhes aquilo que eles podiam desfrutar, daquilo que eles podiam desfrutar. Deus mostrou-lhes tudo que eles podiam possuir, que eles podiam tocar, que eles podiam desfrutar, mas de uma árvore apenas Deus os proibiu que eles tocassem no seu fruto e comessem do seu fruto. Mas o homem se esquece das ordens de Deus. O homem se esquece que Deus havia falado com eles. O homem se esquece que Deus havia-lhe ordenado, passado uma ordem a eles. Então, o nosso inimigo, o diabo, que é astuto, sagaz, estratégico, muito sábio para praticar o mal, ele sabia que se ele tentasse a Eva, a companheira de Adão, ele ia conseguir cauterizar a mente de Eva, lubridiá-la, a ponto dela atender aquilo que ele falasse com ela, e conseguisse então fazer com que ela desobedecesse às ordens de Deus. Então o Satanás, o nosso inimigo, aparece em forma de serpente e fala com Eva. Ele vem até Eva e diz para Eva: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então veja bem, meus queridos, Eva ainda estava guardando a palavra de Deus, aquilo que Deus havia falado com ela, até o momento em que a serpente aparece até ela. Eva ainda estava ali, guardando a palavra de Deus no seu coração, a ordem de Deus, que Deus havia dado a eles, a Adão e Eva. Até aquele momento em que a serpente aparece a Eva, ela ainda estava guardando a palavra de Deus no seu coração, estava obedecendo. Mas quando Satanás aparece e tenta a Eva, Eva então começa a ceder à tentação de Satanás. Eva então opta em fazer uma escolha errada.
ao invés dela permanecer guardando a palavra de Deus no seu coração, obedecendo às ordens do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, ela prefere escolher o lado errado. Ela prefere dar ouvido à voz do inimigo, que ali estava tentando para tirá-la da presença de Deus. Meus queridos, a escolha errada não pode dar certo. O fim dele não pode ser um fim positivo, um fim vitorioso, não pode ser um fim de bênção. Se nós desobedecemos às ordens de Deus, se nós optamos em escolher aquilo que o nosso coração está falando, que está nos impulsionando a fazer, não pode dar certo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Não é aquilo que o nosso coração está impulsionando que nós devemos tomar uma decisão baseado naquilo que o nosso coração está nos impulsionando. Porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz. E a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. É inerrante. É imutável. E é eficaz. Aleluias. É infalível. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é o que nós devemos praticar, é o que nós devemos nos basear no que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós achamos que aquilo que nós estamos sentindo no nosso coração é correto em fazermos, não podemos tomar uma atitude, uma decisão, sem consultarmos a Deus, sem buscarmos a direção de Deus, sem antes sabermos se é da vontade de Deus, se é correto, se é isso que devemos fazer, se essa escolha é correta. Como que nós podemos tomar uma decisão sem antes termos a confirmação de Deus, a direção de Deus? Com essa decisão errada, com essa escolha errada que o homem tomou diante de Deus, diante do inimigo, quando tentado pelo inimigo, cedeu à tentação do inimigo. Quando o homem tomou esta decisão errada, esta escolha errada, nós vemos aqui a consequência de tudo isso. Onde entrou o pecado na vida do homem? Onde entrou o pecado no mundo? Que até então o homem ali não havia pecado. Até então o homem ali vivia no paraíso de Deus. O homem ali não tinha com que se preocupar com a sua alma, com a sua salvação, se ele andaria nos caminhos do Senhor corretamente, obedecendo ao Senhor e a sua palavra, para que futuramente ele pudesse alcançar a salvação, que ele pudesse desfrutar da glória de Deus eternamente. Não, porque ali não havia pecado. Ali o homem foi colocado para viver num ambiente de bênção, de glória, porque Deus se manifestava ali pessoalmente com eles todos os dias.
Eles desfrutavam da glória de Deus ali pessoalmente. Estavam na presença de Deus todos os dias. E Deus estava ali com eles todos os dias. Mas quando o homem faz essa escolha errada, pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, deixou de obedecer às ordens de Deus, aí nós vemos então a consequência de tudo isso. O pecado entrou na vida do homem. O pecado entrou no mundo. Agora o homem vai ter que, a partir dali, o homem vai ter que lutar pela sua sobrevivência. O homem agora vai ter que se esforçar para conquistar a sua salvação. O homem agora vai ter que lutar contra o pecado para não ser prejudicado, para que ele não venha perder a sua alma, a sua salvação. O homem agora vai ter que enfrentar o inimigo todos os dias, todos os momentos da sua vida. Vai ter que lutar contra o seu inimigo. O inimigo da nossa alma, que é Satanás. O nosso inimigo, que se levanta contra nossas vidas para tentar impedir que conquistemos a nossa salvação. Consequência da desobediência, consequência da má escolha feita pelo homem ao desobedecer às ordens de Deus. A Bíblia diz que no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que aos nossos olhos, aos olhos do homem, parece direito, parece que é bom, mas o fim dele são caminhos de morte. O perigo está lá na frente, que nós não estamos vendo. Deus vê, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Deus nos ensina e antes fala conosco, nos mostrando o caminho certo. Ele vem e ilumina a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, nos dá direção, fala conosco. O Espírito Santo fala no nosso coração para nós sabermos qual a decisão que devemos tomar, qual é a escolha que nós devemos fazer ou optar, para não seguirmos o caminho errado, para não seguirmos o caminho que aos nossos olhos parece bom. Mas a Bíblia diz que o fim dele são caminhos de morte, de destruição, de decepção, de derrota. Portanto, precisamos tomar a decisão correta, buscando a direção de Deus, não desobedecendo às ordens do Senhor, não desobedecendo à palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, nós devemos, aleluia, seguir aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Quando nós optamos por aquilo que nós achamos que aos nossos olhos são bons, com certeza, lá na frente, nós vamos descobrir que não era a escolha correta. Que aquilo que os nossos olhos contemplavam não eram bons, não era o caminho correto, não era o caminho a seguir, não era a escolha certa. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que tomaram essas decisões, essas escolhas, sem ter a certeza que era de Deus, que era da vontade de Deus, que era Deus que estava mostrando para poder tomar uma escolha correta, na certeza que lá na frente ia desfrutar de bênção,
de vitória, porque Deus estava presente. Então, pessoas que tomaram essas decisões erradas, baseando-se somente no que os seus olhos contemplavam, aquilo que o seu coração estava impulsionando para fazer, tomou a decisão errada, e lá na frente nós vemos a consequência, o resultado da escolha errada. Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Abraão, ao ouvir a voz de Deus e obedecer às ordens de Deus, Abraão, que era temente a Deus, um servo abençoado, um servo fiel a Deus, que ouviu as ordens de Deus, a voz do Senhor, e obedeceu. Quando Abraão então sai da sua terra, do meio da sua parentela, ao ouvir as ordens de Deus, ele saiu para ir para a terra prometida, onde Deus o levaria, ele e o seu povo que o acompanhavam, para que eles fossem desfrutar da terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra de bênção. Mas para chegar a essa terra, eles tiveram que fazer uma longa caminhada, passar por muitos obstáculos, enfrentar muitas dificuldades para até chegarem à terra prometida. E com isso, numa certa feita, numa certa ocasião, depois de muito tempo, caminhando com seus rebanhos, se misturavam ali os dois rebanhos, o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló, o sobrinho de Abraão, a qual Abraão o levou junto também. Então, numa certa feita, numa certa ocasião, Ló achou, pela sua ganância, pela sua ignorância, pela sua ambição, que o seu rebanho estava se misturando com o rebanho de Abraão, do seu tio Abraão, e com isso já estava ficando difícil deles distinguirem qual rebanho os pertenciam. Qual era o rebanho de Ló, qual era o rebanho de Abraão, porque estavam se multiplicando. Deus estava abençoando de tal maneira que eles estavam prosperando com seus rebanhos. Então Ló chegou até Abraão e disse para Abraão: tio Abraão, os nossos rebanhos estão se multiplicando e estão se misturando a ponto de nós não sabermos mais qual rebanho nos pertence. Portanto, a melhor coisa a fazer é nós nos separarmos. Abraão, com coração bondoso, amoroso, Abraão não quis discordar do seu sobrinho Ló. Abraão permitiu, então, deu a Ló o privilégio dele escolher o lado que ele escolhesse para ir. Então Abraão disse para ele: escolha o lado que você quer seguir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Nós vamos em lados opostos. Então Ló olhou e viu a campina do Jordão, verdejante. Aos seus olhos pareciam bons. Aos seus olhos, toda aquela campina era de prosperidade, de bênção. Mas ele não sabia o que estava para acontecer lá na frente. Após aquela campina verdejante que ele contemplava, que os seus olhos contemplavam, então ele consultou apenas o seu coração, optou em escolher aquele lado
que para ele era o melhor que existia. Mas Ló, lá na frente, ele foi parar na cidade de Sodoma. E lá em Sodoma, não era o lugar de um servo de Deus estar. Lá era um lugar onde o pecado prevalecia. Lá era um lugar abominável a Deus. Um lugar onde um servo de Deus não deve estar, não poderia estar. Para resumir, chegou ao ponto de Deus destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, porque cheirava mal às narinas de Deus. O pecado estava se alastrando cada vez mais, coisas abomináveis a Deus, prostituições, homicídios, tantas coisas desagradáveis a Deus que aconteciam naquele local, que chegava às narinas de Deus de uma forma desagradável. Então Deus resolveu destruir aquela cidade. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor para conosco, para com o homem, Deus ainda envia os seus anjos para falarem com Ló, para tirarem Ló de lá. Ló então sai com a sua família para os montes, porque Deus ia destruir aquela cidade. Então o resultado da má escolha, o resultado da escolha que Ló optou, baseando-se somente no seu coração, naquilo que o seu coração estava impulsionando para ele, o resultado foi esse. Ló sofreu naquela cidade com a sua família. Ló passou por momentos terríveis. Teve prosperidade, sim, materialmente, mas sofreu com a sua família. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda os livrou que eles também fossem destruídos, porque Deus destruiu aquela cidade e todo aquele povo. Mas quando Ló então se retira daquela cidade, guiado pelos anjos, a sua mulher olhou para trás e Deus disse a eles, os anjos disseram a eles, vão e não olhem para trás. Agora a esposa de Ló faz outra escolha errada. Olhou para trás, sentiu saudade daquele lugar maldito, olhou para trás e com isso ela foi transformada numa estátua de sal. Então, meus queridos, esta palavra, esta mensagem nesse dia, eu sei que está falando muito profundamente no coração de muitas pessoas que talvez estivessem pensando em tomar uma decisão, fazer uma escolha somente baseada no seu coração. Mas eu quero que você reflita nesta passagem, nesse dia. Não tome uma decisão, não faça uma escolha sem antes consultar a Deus, sem antes ter a certeza que Deus está no controle, que Deus está permitindo, que Deus está confirmando, que Deus, aleluia, está lhe dando direção para você tomar esta decisão, para você fazer essa escolha. Porque sendo assim, se você consultar a Deus, fizer a escolha correta, na certeza que Deus está permitindo, tudo vai dar certo. Lá no fim, você vai ver que que foi a escolha certa, porque você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde. Que esta palavra fique gravada no vosso coração, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor, tomando uma decisão correta, fazendo uma escolha correta,
para que a sua vida seja uma bênção. Meus amados irmãos e amigos, eu vou estar orando, encerrando esta mensagem, eu vou estar orando por todos os nossos amados irmãos inscritos neste canal e amigos, pelas suas famílias, seus lares, também pelas pessoas enfermas. E nesta oração eu quero fazer um convite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que se afastaram dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor. Reconciliem com o Senhor. Nesta oração, peça a Ele que perdoe seus erros, seus pecados e que os receba de volta. Ele vai receber vocês e vocês serão uma bênção na presença do Senhor. Amém? Tome esta decisão nesse dia. E você, meu querido amigo e minha querida amiga, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nesta oração, faça essa escolha correta nesse dia. Tome esta decisão. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Peça a Ele que perdoe seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. E diga a Ele: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, porque eu creio no Senhor, creio na sua palavra, creio que o Senhor um dia veio a este mundo para me salvar, para nos salvar. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e se encontra no céu, intercedendo por nós, e que o Senhor vai voltar um dia para nos buscar. Ele vai te salvar, Ele vai te dar a sua salvação nesse dia e vai te dar vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus, tome esta decisão. Esta decisão é uma decisão correta. Essa escolha é uma escolha correta. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome para todo sempre. Meu Pai amado, eu agradeço a Ti, Senhor, por estarmos, Senhor, nesse dia, por estarmos na Tua presença e nesse dia tendo a oportunidade de estarmos transmitindo a Tua poderosa palavra. Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga inscritos neste canal, que estão nos apoiando, nos ajudando para estarmos propagando a Tua poderosa palavra, Senhor. Abençoe seus lares, suas famílias, derrama a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Oh, meu Pai amado, eu oro também por todos aqueles que se encontram enfermos, doentes, acamados, aqueles que estão à espera de um milagre que só o Senhor pode operar. Pai querido, opera milagre nessas vidas, Senhor, repreendendo toda enfermidade e todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe o Teu servo, a Tua serva, que nesse dia, ao ouvirem a Tua palavra, tomar esta decisão, Senhor, estão se reconciliando contigo, meu Pai, estão voltando para os Teus caminhos, Senhor. Receba-os de volta, Pai amado. Dai graça, força a eles para vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na Tua presença, Senhor. Pai querido, este nosso amigo, esta nossa amiga, que nesse dia, Senhor, ao ouvirem a Tua palavra, tomar esta decisão, estão aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, de suas almas. Pai querido, perdoa seus pecados. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Oh, meu Deus querido, dai a salvação a eles também, Senhor. Dai graça, força a eles para permanecerem firmes na Tua presença até o fim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu te peço e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre. Meus queridos, mais uma vez eu quero agradecer a todos que nesse dia dispensaram a sua atenção e para ouvirem esta mensagem. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E eu quero mais uma vez agradecer a todos os inscritos neste canal, que estão nos apoiando, que estão sendo uma bênção. Aleluias. E eu quero mais uma vez fazer um convite a você, que ainda não se inscreveu. Se inscreva neste canal. É de graça. E nos apoiem para que todos juntos, eu e você, nós possamos continuar fazendo esta obra maravilhosa, que é a divulgação da poderosa palavra de Deus. Amém? Eu conto com os vossos apoios, em nome do Senhor Jesus.
Meus queridos e amados irmãos e amigos, fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Nós temos um novo encontro marcado para um novo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir, eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.